São amplamente utilizados no desporto, seja em raquetes de ténis ou em tacos de golfe, para os tornar mais leves, resistentes e permitir jogadas mais precisas. Podem estar no vestuário para tornar os tecidos mais duradouros. Estão na maioria dos protetores solares para bloquear os raios ultravioleta. É também por causa deles que hoje os dispositivos eletrónicos são mais rápidos e pequenos. São invisíveis a olho nu e cerca de 1000 vezes mais finos do que um cabelo humano. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre nanomateriais. Os nanomateriais são materiais muito pequenos. Segundo a Comissão Europeia, são substâncias químicas ou materiais constituídos por partículas com dimensões compreendidas entre 1 e 100 nanómetros. Devido ao seu tamanho e às suas características físicas e químicas, como a forma e área de superfície, têm propriedades diferentes dos mesmos materiais em dimensões maiores. E são estas novas propriedades que os tornam apetecíveis para serem explorados pela indústria em cada vez mais setores. Podemos encontrar nanomateriais na natureza, em partículas de cinzas vulcânicas, em poeiras ou até em moléculas do nosso corpo. Mas as atenções centram-se nas nanopartículas desenvolvidas em laboratório, especialmente concebidas para um determinado fim, tornando possível a criação de nanomateriais com tamanhos, formas e composições químicas diferentes. Hoje em dia podemos encontrar nanomateriais à base de dióxido de titânio nos protetores solares para bloquear os raios ultravioleta, nanopartículas de prata em aplicações têxteis e médicas ou ainda nanotubos de carbono em equipamentos de desporto e dispositivos eletrónicos devido à sua resistência mecânica, condutividade ou peso. É sobre estes pequeníssimos materiais que nos fala Brás Costa, diretor do Senti. O que se distingue quando falamos em nanomateriais são aqueles que são manipulados, são estruturados à escala molecular ou muito próximo disso. Basicamente estamos a falar de técnicas que permitem construir os materiais a essa escala, conferindo-lhe características que a um nível mais macro, mais grosseiro, seria impossível. Eu acho que um dos exemplos que toda a gente compreende é quando comparamos a dimensão de uma memória de computador de há 20 anos atrás com a memória de computador hoje em dia, verificamos que a diferença de tamanho é de facto enorme. Isto porque aquilo que se fazia com grandes pedaços de matéria, hoje é possível fazer com pedaços ínfimos de matéria. Como o próprio nome indica, a escala nanométrica, isto é, estamos a falar de frações de milésimo de milímetro. Os materiais têm comportamentos diferentes quando são manipulados a essa escala. Vou dar um exemplo. A sua camisola poderia ter um tratamento superficial e esse tratamento, por exemplo, de impermeabilização, poderia ser feito com grandes quantidades de material, dando-lhe um aspecto plastificado, chamemos-lhe assim, quando é possível fazê-lo com uma camada tão fina, que confere a mesma funcionalidade, mas que não altera as características naturais, enfim, das fibras do tecido com que é feita. Em que apenas com a manipulação à escala nanométrica conseguimos ter estas vantagens todas reunidas. Sem estas tecnologias era completamente impossível termos um verdadeiro supercomputador no bolso. Ao nível da farmacêutica, em que muitos dos tratamentos que hoje em dia estão a ser desenvolvidos, estão a ser utilizados, eles dependem exatamente de manipular os materiais, as moléculas a essa escala, para atacar, por exemplo, deliberadamente determinadas células e não outras. Mas há um sem número de aplicações, desde estas áreas mais conotadas com a alta tecnologia, até outras menos conotadas, como eu acabei de dar o exemplo na têxtil, ou nos revestimentos, na cortiça, nas metalomecânicas, etc. Geralmente, quando procuramos uma especificidade ou uma funcionalidade muito específica, em princípio os materiais necessários para essa funcionalização são mais dispendiosos, são mais caros. Portanto, também temos todo o interesse, em termos económicos, na indústria, de utilizar estas técnicas para utilizar pequenas quantidades de materiais. Quando falamos de sustentabilidade, então, está tudo dito. O que interessa é produzir o melhor possível, recorrendo ao mínimo de recursos. E nestes casos, quando falamos em terras raras, quando falamos em alguns metais mais raros, etc., pois devem ser poupados ao máximo e estas tecnologias têm vindo a dar uma ajuda muito grande no abaixamento da utilização desse tipo de materiais.
Pesticidas, medicamentos e antidepressivos são algumas das substâncias que vão, muitas vezes, parar às águas residuais, contaminando-as. A OCDE alertou em 2019 para a quantidade crescente de vestígios de medicamentos encontrados nas águas e o risco que estes representam para a saúde pública. A pensar nisso, uma equipa da Universidade de Aveiro, liderada por Tito Trindade, criou um nanomaterial magnético à base de óxido de ferro para a adsorção de poluentes. Este nanomaterial funciona como um pequeno anzol, capturando os contaminantes que são depois recolhidos através da aplicação de um campo magnético. Os nanomateriais apresentam propriedades únicas devido a efeitos de dimensão e efeitos de superfície. Efetivamente, estamos a falar de materiais constituídos por partículas muito pequenas e com áreas de superfície por volume muito elevadas, por exemplo, comparativamente aos materiais convencionais. Temos desenvolvido investigação em nanomateriais magnéticos em que estas propriedades são extremamente relevantes, por exemplo, em aplicações a nível ambiental, como sejam a purificação de água e a detecção de contaminantes emergentes em soluções aquosas, por exemplo, vestígios de pesticidas, vestígios de medicamentos como antidepressivos e antibióticos. Esta investigação é uma contribuição para uma resposta que se pretende global relativamente a um desafio atual que pode ser resumido na seguinte frase: água de qualidade para todos. Assim, numa primeira fase, procedemos à síntese química de nanopartículas magnéticas, por exemplo, de um óxido de ferro, como por exemplo a magnetite. Estas nanopartículas magnéticas serão posteriormente funcionalizadas à superfície e, uma vez feita esta funcionalização química, temos os nossos adsorventes magnéticos, que podem ser dispersos numa solução aquosa contaminada, por exemplo, com corante orgânico, como por exemplo o azul de metileno, que é utilizado nesta demonstração. A aplicação de um campo magnético externo, por exemplo, pela aproximação de um magnete, permite capturar os adsorventes magnéticos e, simultaneamente, a espécie contaminante que já se encontra adsorvida à sua superfície. Estes nanomateriais magnéticos poderão vir a ser úteis, por exemplo, em processos de separação magnética que seriam implementados em estações de tratamento de água, por exemplo, quer a nível municipal, quer a nível, por exemplo, de unidades industriais. No entanto, pretendemos ir mais longe. Os nanoadsorventes magnéticos podem, por sua vez, ser decorados com outro tipo de nanopartículas, por exemplo, nanopartículas de ouro. Estas nanopartículas de ouro vão funcionar como antenas que intensificam o sinal espectroscópico característico das moléculas de poluente que pretendemos capturar e analisar. Assim, temos um meio não apenas de capturar as moléculas poluentes do meio aquático, mas também de as detectar no próprio local. Este tipo de registro é feito utilizando uma técnica que é designada espectroscopia de Raman. A espectroscopia de Raman envolve tipicamente equipamentos relativamente sofisticados. No entanto, uma das grandes vantagens dos nanomateriais que estamos a desenvolver é a possibilidade de os integrar em kits de análise de águas, utilizando para o efeito um equipamento de Raman portátil. Assim, temos os nanomateriais, temos um equipamento de Raman portátil associado a um computador portátil ou mesmo a um telemóvel que nos permite adquirir no local o espectro de Raman que estamos a pretender obter e associado às moléculas poluentes. No futuro, gostaríamos de associar a esta metodologia a capacidade de comunicar e armazenar na nuvem de dados, de tal forma que fosse possível fazer este tipo de análise em qualquer local do globo, mesmo em zonas muito remotas. Também na agricultura, os nanomateriais são uma mais-valia. Uma equipa de investigadores está a estudar pequeníssimas partículas de argila capazes de retirar de rios e lagoas o fósforo que se encontra frequentemente em excesso devido ao uso de pesticidas e que tantas vezes compromete a sobrevivência das espécies locais. Esta nanoargila é depois recuperada e utilizada como fertilizante nos campos agrícolas, já que o fósforo, em quantidades devidamente controladas, é essencial para o crescimento das culturas. Susana Loureiro e João Tedim falam-nos sobre o projeto Natural. No âmbito do projeto Natural, tentamos abordar várias problemáticas ao nível da aplicação, por exemplo, de fertilizantes na agricultura.
Neste âmbito, quando são aplicados nas práticas agrícolas e após algumas chuvas extremas, pode haver escorrência para os ecossistemas naturais, nomeadamente para os ecossistemas aquáticos. Um ecossistema, quer aquático, quer terrestre, para estar em equilíbrio, tem que ter os seus componentes naturais em equilíbrio. Todos esses componentes podem ser desde as suas comunidades bióticas, ou seja, todos os organismos que aí vivem, assim como a sua componente física e química. Neste caso, a componente química, e nomeadamente os nutrientes, quando são aplicados na agricultura, estamos sempre a aplicar por excesso. E porquê é que é aplicado por excesso? Porque muito dele é perdido, ou seja, não é eficazmente utilizado pelas plantas. E então tem que se aplicar mais do que aquilo que é, na realidade, absorvido pelas plantas. Assim, se nós precisamos de aplicar fósforo, neste caso, numa prática agrícola, se nós o formos remover novamente do excesso que vai para os componentes aquáticos e reaplicarmos nas práticas agrícolas, temos uma circularidade e esse fósforo não vai ser perdido no ambiente, vai ser novamente reutilizado. O projeto Natural é um projeto do Centro 2020, que é em copromoção com uma empresa, a Smolmatec. A Smolmatec desenvolve estas nanoargilas para aplicações em revestimentos funcionais. São materiais que são usados como aditivos para proteção contra a corrosão. A ideia inovadora por trás do projeto consiste em utilizar este tipo de materiais para a captura de fosfatos em águas poluídas. Estas nanoargilas funcionam como materiais que capturam diferentes espécies do meio ambiente e, neste caso particular, formas de fósforo que existem na água. Então, o objetivo do projeto é avaliar essa capacidade de capturar o fósforo e depois utilizá-lo como fertilizante em libertação controlada nos solos. No nosso laboratório, nós recebemos os materiais produzidos pela empresa e usamos diferentes técnicas analíticas para quantificar o fósforo que é capturado e que depois é libertado para a tal aplicação na agricultura. Estes materiais têm uma afinidade natural, ou seja, são bons para capturar o fósforo e depois também conseguimos verificar que mesmo na presença de outras espécies que pudessem competir para entrar no material, o material ainda assim consegue ser seletivo para a captura do fósforo. Estas argilas têm características muito interessantes pelas suas propriedades de superfície e também por terem baixa toxicidade. Em estudos anteriores que nós realizamos também com o Departamento de Biologia do grupo da professora Susana Loureiro, já tínhamos verificado que os materiais base tinham um baixo impacto ambiental. Então são bons materiais também nesse sentido, no sentido de que, para além de aprisionar as espécies, têm um baixo efeito ou um efeito negativo muito baixo no ambiente. Sabias que o uso de nanomateriais está na linha da frente de pesquisas inovadoras no tratamento do cancro? Um exemplo é a Nanocargo, uma tecnologia que está a ser desenvolvida na Universidade de Ciência e Tecnologia de Wrocław, na Polónia. Estas nanopartículas são equipadas com uma espécie de detector biológico capaz de reconhecer as células cancerígenas, alojar-se junto a elas e combatê-las de diferentes formas. Além de transportarem fármacos personalizados usados em quimioterapia, as nanopartículas promovem o aumento da temperatura local por uma estimulação magnética e por um laser. Esta combinação de medicamento e calor destrói as células cancerígenas com eficiência. Os testes de laboratório da Nanocargo têm apresentado ótimos resultados contra células de cancro da mama e o trabalho foi reconhecido em 2020 com o principal prémio de inovação científica da União Europeia. Os investigadores estão agora a estudar as doses adequadas para cada tipo de tumor e como minimizar os efeitos secundários para dar início aos testes do tratamento em doentes. A nanotecnologia e a possibilidade de desenvolver nanomateriais para fins específicos têm despertado particular interesse nos últimos anos. Atualmente, são milhares os produtos que têm nanomateriais. A ciência não tem limite e quando nós pensamos que estamos a atingir o limite, há uma revolução tecnológica, há uma área de conhecimento que se descobre, como aconteceu com a nanotecnologia há umas décadas atrás, e tudo se faz de novo, não é? Nós não temos dúvida que o caminho é por aqui. Cada vez mais vamos usar técnicas de manipulação da matéria a esta escala. Podia usar o exemplo de há pouco. Se compararmos o tamanho do telemóvel, o meu primeiro telemóvel em 1992, com aquele que eu tenho no bolso, mas sobretudo se nós compararmos as funcionalidades de um e do outro, conseguimos compreender ou pelo menos projetar
para aquilo que será um equipamento como este daqui a 30 anos. A evolução será, ao mesmo tempo, paulatina, mas ao mesmo tempo sempre à espreita de uma oportunidade para criar mais uma disrupção e dar mais um salto tecnológico. Agora, não tenho dúvida que talvez aquelas áreas onde nós vamos sentir mais diferença nos próximos anos é claramente a área da saúde. Esta ideia já realidade hoje de que é possível tomar um medicamento que só vai manifestar-se em determinada zona do nosso corpo, isto é, aquela que necessita do tratamento. É uma evolução completamente astronómica, digamos, na utilização dos materiais, porque, repara, o princípio ativo que está dentro de um comprimido não deixa de ser um material e não deixa de ter sido manipulado a uma escala mesmo muito micro ou, mais recentemente, à escala nano. O estudo e a manipulação de matéria a nível atómico tornou possível o desenvolvimento de materiais, dispositivos e estruturas para combater problemas como a poluição da água e do solo, para otimizar recursos energéticos e melhorar o diagnóstico de doenças. Mas esta é uma área com muito ainda por descobrir. A investigação vai permitir-nos encontrar novos usos e aplicações, mas também avaliar o impacto positivo ou negativo que cada solução possa trazer. Estas foram as inovações de hoje. Até ao próximo programa e não se esqueçam que a ciência não tem limites.